Audiolivro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza, capítulo 8, Proteína e suas aplicações, parte 1. O alimento é um material do qual somos feitos. Se nosso alimento for deficiente, o alicerce de nosso corpo será fraco e o estrutura tentará a ruir. Se, o contrário, nosso alimento não for deficiente, a estrutura será saudável, não desmoronará facilmente. Alimento deficiente é a causa primária da doença. Proteínas incompletas. Tanto as proteínas completas quanto a incompleta são necessárias ao organismo, com a diferença apenas de que as últimas não são armazenadas. Sobre isto, há divergências de opiniões, mas parece que as evidências favorecem a ideia apresentada. Quando se come feijão, por exemplo, que contém uma proteína incompleta, seus efeitos são usufruídos só num limitado período de tempo após sua ingestão e a parte não usada é desperdiçada, muitas vezes se transformando em resíduos prejudiciais. É verdade que o assunto é discutível e pode bem ser que o desperdício e as suas consequências sejam melhor atribuíveis aos efeitos das más combinações. Entretanto, o feijão e seus fins, como ervilha, lentilha, grão de bico, não soja, devem ser usados com um critério especial para que possam ser melhor aproveitados. Eles contêm um total de proteína superior a diversas carnes, mas são deficientes nos aminoácidos portadores de enxofre e contêm igualmente certa quantidade de fatores antinutricionais. Quaisquer que sejam o resultado das constantes pesquisas em andamento, o mais seguro é sempre comer uma proteína completa com a incompleta. Assim, quando se comer feijão, lentilha, ervilha ou grão de bico, deve-se adicionar uma proteína completa ou uma aleginosa, de preferência um produto abundante em metionina e cistina. Para este fim, sugerimos castanha do Pará, levedos de cerveja, gengelim, soja, germe de trigo, ovo e creme de leite. Mas pode ser também algumas carnes e queijo. Entretanto, as verduras e hortaliças cruas, sem muito tempero, usadas como primeiro prato na refeição. E a comida, com certeza, liberalidade são fatores complementares de importância apreciável. A proteína ou aleginosa que se usam para complementar a proteína incompleta deve ser ingerida com esta na mesma refeição, não podendo nem mesmo ser tomada uma hora mais tarde, com risco de não desempenhar seu papel. Experiências feitas neste sentido provaram ser esta a maneira correta de proceder. Necessidades humanas de proteína. Não há uniformidade entre os vários pesquisadores quanto às necessidades humanas de proteína. Um bom número, porém, recomenda doses avantajadas. Em caso grave de acidente, queimaduras, alguns médicos chegaram a administrar 400 e 500 gramas de proteína por dia, com resultado extraordinário.
mas há quem defende a tendência de não mais do que 35 a 70 gramas de proteínas diariamente. Cremos que a razão das divergências de opiniões e resultante não se considerarem os vários tipos de proteína administradas em forma em que foram usadas. Proteínas completas e incompletas, proteínas animais e vegetais, proteínas isoladas e naturais, proteínas cozidas e cruas, são todas proteínas que não dão o mesmo resultado no organismo, pois não são absorvidas do mesmo modo e assim distribuídas para manter o equilíbrio e não deixam os mesmos efeitos. As várias opiniões sobre o assunto têm suas justificativas, pois foram baseadas em pesquisas sérias, mas não podemos passar por alto circunstâncias e fatores se a pessoa que toma apenas 35 gramas de proteínas por dia for vegetariana e comer pelo menos 50% de seus alimentos em vegetais crus e bem combinados de modo a não destruir os seus valores pela fermentação, então esses vegetais sintetizarão no organismo todos os elementos necessários à manutenção de saúde. O homem que vive predominante de um regime vegetariano e crudívoro não precisa saber ler e nem escrever, como o boi, que também é analfabeto e, no entanto, sintetiza em seu corpo todos os alimentos que precisa. O conhecimento se torna necessário primordialmente porque nos afastamos do regime indênio. Se o boi comesse apenas capim cozido, morreria em poucos dias. Não é tanto o quanto comemos como a forma em que comemos que faz a grande diferença. A razão deste estudo é principalmente ensinar como comer para ter saúde. Mas vamos às quantidades de proteína recomendadas. Como base, estabeleceu-se uma tabela que é considerada bastante razoável, a seguinte. Primeiro, do nascimento até aos 7 anos de idade, a criança deve receber diariamente 2 gramas de proteína por quilo de seu próprio peso. Ou seja, um bebê que quase pesa 5 kg deverá tomar 10 gramas de proteína por dia. Segundo, dos 7 anos de idade até o fim da adolescência, a criança ou adolescente precisa de 1,5 grama de proteína por quilo de seu próprio peso. Assim, um adolescente com 40 quilos de peso deveria tomar diariamente 60 gramas de proteína. Terceiro, do fim da adolescência e pelo resto da vida, o indivíduo precisa de apenas 1 grama de proteína por quilo de seu peso. Quarto, as gestantes e as que amamentam precisam, como os adolescentes, de 1,5 grama de proteína por quilo de peso. A gestante que usa essa cota de proteína diariamente, acrescida de boa quantidade de fruta e vegetais crus, terá gestação e parto felizes e abundância de leite de boa qualidade para alimentar seu filho. Os desejos anormais da mulher durante a gravidez são os resultado natural de um clamor eterno do organismo, pedindo mais proteínas, sais minerais, vitaminas para o feto em desenvolvimento. Entre os muitos casos que poderíamos mencionar para ilustrar a importância do que estamos a dizer, apresentamos apenas um. Eu estava realizando uma série de palestras sobre o assunto, quando uma senhora de idade madura
À saída, me pediu conselho. Disse-me que estava nos primeiros 2 meses da 9ª gravidez e que sempre havia sofrido muito nas gestações e nunca tivera leite para amamentar nenhum dos seus 8 filhos. Prescrevi um regime com cerca de 100 gramas de proteínas por dia, abundância de fruta e hortaliças, em combinações corretas, conforme o método que devemos nesta obra. Pois bem, nunca mais a vi, senão no ano seguinte. Então ela veio me mostrar a criança e contar-me o resultado. E disse-me que tivera uma gestação maravilhosa e parto normal. A criança, durante os 10 meses de vida que tinha na ocasião, nunca havia provado outro alimento, senão o leite materno, que era partilhado o tempo todo com a criança de uma vizinha. Tanta era a abundância. Demais, contou-me que a filhinha nunca tivera um dia de febre ou outro problema de saúde. Nunca estivera nem mesmo levemente resfriada e jamais fora levada a qualquer consultório para ser medicada do que quer que fosse. Ao ver a criança, era evidente a saúde transbordante que ela proclamava. Quinto, as pessoas doentes, qualquer que seja a enfermidade, terão que duplicar ou triplicar a sua cota de proteína. Isso é, um adulto que pese 60 quilos, uma vez enfermo, deverá tomar diariamente pelo menos 120 ou 180 gramas de proteína, conforme o grau da gravidade de sua doença, ou de acordo com a necessidade que tem de restaurar-se mais depressa. Mas há casos em que se deveria multiplicar sua cota por 4 ou 5 ou mais. Numa doença muito grave ou num acidente de proporções, a razão é óbvia. Quando se toma em consideração que não se forma uma única célula sem proteína e que a doença destrói, momentos a momentos, milhões incontáveis de células que só serão substituídas se houver abundância de proteínas completa. Uma pergunta oportuna. De acordo com as sugestões dos últimos parágrafos, seriam elas válidas também para as portadoras de câncer? Como é sábio, a maior parte dos entendidos no assunto desaconselha ao uso de proteína no tratamento canceroso. Entre tantos, creio que devemos ser muito cuidadosos ao responder a essa pergunta. Temos primeiro de ser razoável, não podemos contradizer-nos. A natureza é rígida por leis fixas, mas quando ela é abusada, produz aberrações. O excesso de glóbulos brancos ou vermelhos, a calcificações, obesidade, albuminúria, cistinúria e outras são aberrações causadas por abuso de natureza, transtorno de desequilíbrio que poderiam ter sido evitados. Deveríamos primeiro manter o princípio de que todo doente precisa mais do que ninguém de proteína para refazer suas células, a não ser que possamos provar que está errado o conceito de que sem proteína não se reconstrói células, mas em face do fato de que é também verdade que proteínas aumentam as células cancerosas, não deveríamos então considerar isto como um transtorno a ser reparado, em vez de privar o organismo de nutrientes substituíveis só para evitar que o ladrão também coma. Acima de tudo, creio que devemos responder à pergunta, fixando-nos no fato inquestionável de que não há doença sem fermentações e destruição,
Sobre isso já enunciamos os melhores conceitos de vários autores e achamos desnecessário alongarmos mais. Resumindo, diríamos apenas em que vão palmilharemos os caminhos do mundo em busca de cura para o câncer, enquanto a continuarmos a caça ao vírus, seja do que for, para eliminá-lo. Deixamos o vírus, fortaleçamos o doente. É assim que age a natureza da natureza, não há extermínio de pragas. Estas são controladas e adormecidas por elementos vitais e não por forças exterminadoras ou privações. A natureza nunca nega, sempre dá, e é na prodigalidade de suas dádivas que ela tem sempre muito mais para dar do que para perder. Uma questão de mecanismo. É preciso que mantenhamos sempre em mente os conceitos emitidos pelos doutores Forman, conforme referido anteriormente, de que existe apenas uma enfermidade, a má nutrição e a má drenagem. Temos estado a estudar germes, disse o Dr. Lane, já citado, quando deveríamos ter estado a estudar dieta e drenagem. Drene o corpo de seus venenos, alimento e a propriedade, e se terá operado o milagre. Ninguém que se tenha dado ao trabalho de evitá-lo precisa ter câncer. Isto é verdade a respeito de cada doença, como temos insistido em reafirmar. Desejo evitar que esta obra se torne um instrumento para divulgar experiências, mas não podemos deixar de mencionar algumas, de natureza bastante diversa, de propósito para provar que existe realmente apenas uma doença, como tantos autores têm insistido em declarar. É nossa intenção demonstrar que executando acidente, todas as doenças podem ser evitadas pela alimentação correta e curada praticamente também pela alimentação. Há algum tempo atrás, um casal me procurou trazendo uma filha de 15 anos de idade com um gravíssimo problema de eczema. Já havia gasto muito dinheiro com os melhores especialistas sem nenhum resultado satisfatório. A menina era muito magra, sem nenhum indício ainda da proximidade de puberdade. Depois de algumas perguntas, verificamos, entre outras coisas, que ela ficava muitos dias sem evacuar. Prescrevi-lhe uma mudança completa em seu regime alimentar. Usei uma fórmula apropriada para lhe regular os intestinos e fornecer-lhe pelo menos o dobro de sua cota diária de proteína. Então, para estimular a seguir o programa, prometi-lhe que, se fosse rigorosa em seu novo regime, dentro de 4 ou 5 meses, teria formado o corpo de uma perfeita moça, sem nenhum problema físico. Disse-lhe que se não preocupasse com aquela eczema, pois logo não teria mais nada. Resultado: dentro de 45 dias lhe vieram as regras. Com pouco mais de 100 dias tinha formado cintura, busto perfeito e, sem se perceber, a eczema desaparecera, como que por encanto. Certa ocasião, me trouxeram amparado por 2 homens, um senhor de 84 anos de idade. Estava todo paralítico de um lado, da cabeça aos pés. Fazia pouco havia dito um derrame cerebral que quase o matara. O estado dele era gravíssimo, além da idade avançada.
Sem muita confiança em mim mesmo, prescrevi-lhe um programa de alimentação, com 2 ou 3 vezes a cota normal de proteína e alguns conselhos mais para evitar desperdício de nutriente. Ao ele sair, confesso que disse a mim mesmo, está com os dias contados. Qual não foi a minha surpresa, quando 6 meses depois ele apareceu diante de mim, andando desembaraçadamente, com mente lúcida, passos firmes. Viera para me agradecer. A doença não faz mais do que seguir um curso de processo desencadeando por nós mesmos. Comemos alimentos pobres ou mal combinados, destruindo seus valores por excesso de cozinhamento e tempero. Esses alimentos fermentam e apodrecem no trato digestivo. A putrefação produz toxina que infectam a corrente sanguínea e os órgãos vitais. Alguns alimentos cozidos transformam em cristais de ácido oxálico, que iria produzir os movimentos peristaltíticos a fim de estimular os intestinos a se livrarem das fezes. Então aí começa a prisão de ventre, que dentro de pouco tempo será crônico. O indivíduo assim enfisado será doente de qualquer enfermidade, dependendo das vários fatores e heranças. É uma questão de mecanismo, um mecanismo certo e seguro. Se não cuidamos de que comemos e como comemos, somos nós os culpados. Nós somos os coveiros de nosso corpo. Desencadeamos um processo que começou na boca e termina no cemitério. Um regime equilibrado. Precisamos de alimentos ricos em proteína, especialmente proteínas vegetais. De fácil digestão, proteínas completas e incompletas, preparadas de maneiras a não se destruírem os seus valores, e combinadas de acordo com as indicações anteriores, para evitar a fermentação. Mas, além disso, precisamos diariamente de cereais integrais, hortaliças, principalmente cruas, frutas frescas em abundância, nozes e sementes oleaginosas, sempre ingerindo em conformidade com a tabela de combinações já prescrita. Não recomendamos os alimentos carne ou queijo porque são fatores de putrefação nos intestinos, uma das grandes causas da prisão de ventre, fezes fedidas, pele e cabelos mal cheirosos. Demais, favorecem o envelhecimento prematuro, o colesterol, a arteriosclerose e todas as doenças da circulação. Mas para todos aqueles que escolheram o regime sem carne, queremos deixar aqui um conselho. O regime estritamente vegetariano pode trazer desapontamento e descrédito quando se transita abruptamente de um regime para o outro, sem o devido conhecimento. Por esta razão, recomendamos usarem leite e ovos durante um razoável período de adaptação. O regime ovo-lácteo vegetariano é o mais indicado para se chegar ao regime vegetariano. Milhares de pessoas têm fracassado ao tentarem uma mudança abrupta. Ninguém se deve lançar diretamente num regime estritamente vegetariano, a não ser que planeje ser crudívoro por excelência, usando a abundância de frutas, hortaliças, oleaginosas e alguns cereais integrais. Só assim estará certo de manter a saúde sem nenhuma carência.